Jovens do oitavo ano, é um prazer estar com vocês, fazer a correção da revisão. Então vamos lá, pessoal. Nós somos a Cooperativa Educacional Nova Vida. Esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então a primeira questão: qual dos itens apresenta medida com as quais não é possível construir um triângulo? Então vamos lá, pessoal. Olha só, para você construir um triângulo é necessário que o maior lado seja menor do que a soma dos outros dois. O maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, se eu pegar aí os valores de A, qual é o maior lado aí? 40, muito bem. Então, 40 tem que ser menor do que a soma de 20 mais 30. Eu deixo um espaço para verificar justamente se ele é maior ou se é igual, certo? Então, no caso aí, ora, quanto é 20 mais 30? 20 mais 30 é 50. 40 é menor do que 50? Bacana, é verdade isso. Então, 40 é menor do que 50. Logo, eu posso construir esse triângulo. Na letra C, qual é o maior lado? O maior lado é 30, muito bem. Então, 30 tem que ser menor do que 21 mais 19. Quanto é 21 mais 19? 21 mais 19 é 40, pessoal. Então, 30 é menor do que 40, não é isso? Então, 30 é menor do que 40. Se 30 é menor do que 40, então eu posso construir o triângulo. Na letra D, 17 é o maior lado. Então, 17 tem que ser menor do que 4 mais 15. Então, 17 é menor do que 4 mais 15. Quanto é 4 mais 15? 19. Então, 17 é menor do que 19. Logo, eu consigo construir o triângulo. Ah, esqueci, né? A letra B, é verdade. Tem que verificar a letra B. Qual é o maior lado da letra B? 21, muito bem. Então, 21 tem que ser menor do que 10 mais 10. Ora, quanto é 10 mais 10? 10 mais 10 é 20, pessoal. Então, 21 não é menor do que 20. 21 é maior do que 20. Toda vez que o maior lado for maior do que a soma dos outros dois, logo eu não consigo construir esse triângulo, né? Porque se você pegar o compasso, não vai ter toque. Eles não vão se tocar. Consequentemente, não existe triângulo. Logo, a alternativa aí, a única alternativa que eu não consigo construir triângulo é a letra B de besta, fazer uma questão dessa, né, professor? Vamos lá. Segunda questão. Essa questão é da OBMEP, né, a Olimpíada Brasileira de Matemática. O triângulo ABC é isósceles. Olha, lembre de um triângulo isósceles. O triângulo é isósceles quando tem dois lados iguais. E algumas propriedades interessantes do triângulo isósceles. Os ângulos da base são congruentes e os pontos notáveis são iguais, né, em relação à base, certo? Então, a base desse triângulo aí, né, isósceles, é BC, certo? Então, esse lado AC e esse lado AD são iguais, ok? E o ângulo BAC mede 40. Então, esse ângulo aqui vai medir 40 graus. Então, vamos botar logo aí que ele é 40 graus. O triângulo BDC é isósceles de base BD. Então, ó, BDC é isósceles. E ele está dizendo o quê? De base BD. Então, a base dele é essa. Logo, esse lado é igual a esse. Logo, os ângulos da base são congruentes, certo? Determine a medida de DCA. Ele quer esse ângulo aqui, ó, pessoal. Quer esse ângulozinho aqui, certo? Então, vamos lá. Ó,
Pela propriedade dos triângulos isósceles, eu tenho que esse ângulo é igual a esse, não é isso? Então, ó, os dois ângulos aí são iguais. Mas como ele diz que esse outro aqui também é isósceles, significa que esse ângulo é igual a esse. Então, eu vou ter aí, ó, se esse eu chamar esse aqui de A e esse aqui de A, aquele lá também vai ser A, certo? Então, esses ângulos são iguais. Mas só que esse A aqui, ó, pessoal, é todo, viu? É todo, não é só esse pedacinho aqui não, viu? Por favor, é todo, completo. Então, ele quer esse ângulo aí, ó. Eu vou chamar que é um ângulo X. Então, ele quer só esse ângulozinho aqui, ó. Bacana? Então, vamos ao primeiro procedimento. Ora, se eu tenho um triângulo grandão, eu tenho que 40 mais A tem que dar quanto? Perfeito, Rafael, muito bem, 180 graus. Então, vamos lá. Ó, 40 mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180. Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Eu chamei o B e o C de A, né? Então, 40 mais A é igual a 180. Quanto é A mais A? Perfeito, Luísa, muito bem. 2A, né? Então, o que tem aí que tem que sair? O 40 tem que sair, professor. Então, é o oposto, né? Então, menos 40 ele desaparece e vai aparecer do outro lado menos 40, né? Então, ó, botei aí para você não se esquecer. Para eliminar o 40, menos 40. Se eu acrescentei de um lado, o princípio da balança diz que eu tenho que acrescentar do outro. Então, corta o 40 ali com 40, vai ficar que 2A é igual. Quanto é 180 menos 40? Olha aí, essa Maria é clara, inteligente mesmo. 2A igual a 140. O que você vai fazer agora? Olha aí, Brunão, dividindo todo mundo por 2. Muito bem, Bruno. Então, dividindo todo mundo por 2, aquele 2 eu corto com 2, não é isso? E aí fica 140 dividido por 2. Quanto é 140 dividido por 2? Rapaz, esses pesos, viu? A é igual a 70, muito bem. Então, tendo esse valor de A, né? Tendo esse valor de A igual a 70, então eu vou substituir aqueles ângulos lá. No lugar do A eu posso botar 70, no lugar desse A eu posso botar 70, no lugar desse A eu posso botar 70. Bacana? Nenhum problema, né? Ora, consequentemente, se eu tenho que esse ângulo aqui é 70, eu sei que ele é um ângulo raso, né? A soma dos dois, eles são suplementares, adjacentes e suplementares. Então, a soma dos dois tem que dar 180. Qual o valor do ângulo que eu somo com 70 para dar 180? Olha aí, muito bem, rapaz. Esse Arthur é pesado. Então, 110, né? Pronto, ó, pessoal, eu tenho um triângulo aqui de novo, ó, um trianguinho. Esse 40 mais esse 110 mais esse x tem que dar quanto? 180, perfeito. Rapaz, vamos lá. Então, ó, vamos ali separar. 40 mais 110 mais x tem que dar 180. Então, ó, 150, né? Porque 40 mais 110, 150, mais x igual a 180. Tenho que eliminar o 150, né? Para isso é o oposto. Então, o oposto de um lado e o oposto do outro. Corta o 150, 180 menos 150, 30, muito bem. Então, o valor do ângulo x aí é 30. E aí, você marca a letra A de... Assim é fácil demais, professor. Então, ó, esse ângulo aí é de 30, letra A de... Acabou a segunda questão, né? Então, vamos para a terceira. Na terceira é só mais raciocínio, pessoal. É só mais aquela coisa da aplicação das propriedades, né? A mediatriz de um segmento AB é a reta perpendicular ao segmento e que passa pelos pontos médios, né? Ó, a mediatriz, não confunda mediatriz com mediana. A mediana sai do vértice. A mediatriz só corta o meio, formando um ângulo de 90 graus. Na figura, o ponto O é a intersecção das mediatrizes M e N.
Ora, se é até a intersecção de duas, é a intersecção da terceira também, né? Do segmento AB e do segmento BC, respectivamente. Das afirmações abaixo, assinale a verdadeira. Olha, pessoal, o encontro das medianas é o baricentro. O encontro das mediatrizes, ponto O aí, é o circuncentro. Circuncentro é o centro de uma circunferência que toca os vértices, né? Então, circuncentro, a circunferência por fora. Então, é o ponto O, é o centro da circunferência que contém os pontos A, B e C. Então, a alternativa aí, letra A. Essa daí foi fácil, pessoal. Então, letra A, ok? Quarta questão. Na quarta questão diz assim, a figura MN, né, é paralelo a AC. Então, ó, pessoal, esse MN é paralelo a AC. Se é paralelo, pessoal, se eu passar um segmento aqui, isso daqui é uma transversal, né? Eu vou passar esse segmento aí para você. Então, é uma transversal. Lembra lá da relação das paralelas com a transversal? Existem ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? São ângulos que possuem a mesma medida. Eles estão do mesmo lado da transversal, porém um fora das paralelas e outro dentro da paralela. Então, o correspondente a ele é esse ângulo aqui, ó. Então, o valor que tem lá é o mesmo daqui. Eles são congruentes. Para que, professor, trazer esse ângulo de lá para cá? Para fechar aqui o triângulo, pessoal. Quando eu fecho esse triângulo, esse ângulo que fica aqui fora, ele é um ângulo externo. Muito bem. Né? O que é um ângulo externo? O ângulo externo, olha aí, Beatriz aí participando aí. Ele é um ângulo que está fora do triângulo. E existe a propriedade do triângulo externo que diz que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Isso quer dizer, o ângulo que não está ao lado dele. Então, esse ângulo aqui de fora é igual a 90 mais alfa. Então, eu posso dizer que 3α é igual a 90 mais alfa. Como esse alfa aqui está lá de segundo membro, né, para eliminar ele do oposto. Mas se eu acrescentei de um lado, eu devo acrescentar do outro. Então, esse alfa eu corto com esse outro alfa. E aqui, 3α menos alfa, isso aí, muito bem, 2α. Então, 2α é igual a 90. Dividindo, muito bem, dividindo todo mundo por 2, né, você vai ter, ó, cortando aí, corta o 2. Olha aí, Amanda, zona aí, 90 dividido por 2 dá 45. Muito bem. Então, 45 graus é o valor de alfa. Letra D desse jeito é fácil demais, rapaz. Vamos lá para a metade aí da nossa provita, ou revisão, né? É o irmã gêmea silicone. Quinta questão. No triângulo abaixo, x é o ângulo interno. E A e B são ângulos externos. Sabendo que A mais B é igual a 120 e que 3A menos 2B é igual a 160, sobre os ângulos x, podemos afirmar que... Então, pessoal, ele deu aí para você montar um sistema, né? Então, ele está dizendo que A mais B é igual a 220 e 3A menos 2B é igual a 160. Para mim eliminar uma das letras, os sinais têm que ser opostos e os mesmos números. Os sinais são opostos, mas os números são diferentes. Qual o número que eu multiplico por 1 para dar 2? Olha aí, muito bem, 2, né? Então, eu vou multiplicar de cima por 2. Quando eu multiplico essa de cima por 2, eu tenho um sistema equivalente. Esse sistema equivalente, eu vou ter que, vai ficar 2A mais 2B,
440, né? Então, ó, eu multipliquei todo mundo aqui por 2. 2 vezes A, 2A, 2 vezes B, 2B, 2 vezes 220, 440. Pronto, pessoal, eu tenho aqui um sistema equivalente, onde eu posso cortar esse 2B com esse 2B, ó. O troco, 2A mais 3A, isso mesmo aí, ó, 5A. E 440 mais 160, ó, 500, 600. Beleza. Divide todo mundo por 5, não é isso? Então, corta aqui o 5. Quanto é 600 dividido por 5? Aí, muito bem, 120. Então, esse é o valor de A. Ora, como eu sei que A mais B é 220, então o B vai ser 220. Ó, no lugar do A, eu vou botar logo 120, certo? E aí, ó, no lugar do B, eu vou pegar o 220 menos 120, que vai dar quanto? 100, muito bem. Então, o lugar do B é 100. Olha, pessoal. Eu sei que a soma dos ângulos externos com internos, eles são suplementares. Quer dizer, a soma dos dois tem que dar 180. Então, se aqui é 120, o que está faltando para 180? Olha aí, muito bem, 60, ó, porque 60 mais 120, 180. Para 100 chegar a 180, está faltando o quê? Olha aí, muito bem, 80, né? Então, ó, esse daqui não é a soma dos ângulos internos? Então, 60 mais 80 mais x tem que dar quanto? Olha, perfeito, 180 graus. Então, 60 mais 80 mais x, 180, né? Então, 60 mais 80, olha, 140. Então, 140 mais x igual a 180. Para eliminar o oposto, então, vai ficar x igual a 180 menos 140. Que dá o quê? 40 graus. E aí, alguns empolgados diziam, professor, é NDA. Não. Olha só as perguntas. Ele quer saber ou em relação ao complemento ou em relação ao suplemento. Qual seria o complemento de 40? O complemento de 40, professor, é o que está faltando para chegar a 90. Então, o que está faltando para chegar a 90? 40 é 50. Então, o complemento seria 50. Tem ali? Tem não. Ele está dizendo que o complemento é 60 e 20. Então, está errado. O suplemento é o que falta para chegar a 180. Para 40 chegar a 180, está faltando o quê? Isso mesmo, ó, 140. Então, tem algum? Tem. Letra D de desse jeito é moleza demais. Vamos em diante. Sexta. Os ângulos de um triângulo medindo em graus são 3x menos 40, 2x mais 30 e x mais 10. Ele quer saber qual é o maior deles. Primeira coisa, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, eu vou arrumar o primeiro ângulo mais o segundo ângulo mais o terceiro ângulo. O que eu vou fazer? Vou juntar os termos semelhantes. Tudo que tem x primeiro e depois os que não tem x. Então, ó, 3x, 2x e x. Menos 40, mais 30 e menos 10. Então, ó, vou pegar logo esses dois. Ninguém está apressado nem agoniado. Vamos pegar logo o 3x e o 2x. 3x mais 2x, perfeito, 5x. Vou repetir o x. Né? Ó, eu vou pegar ali sinais diferentes, né? Subtrai e dar o sinal do maior. Como o maior é 40, então vai ficar negativo. Então vai ficar menos 10. E repetir o 10. Igual a 180. Pronto, agora eu vou pegar lá o 5x, né? Esse menos 10 com mais 10 dá para cancelar, né? Porque tem um positivo e outro negativo. Quanto é 5x mais x? 6x. Então vai ficar 6x igual a 180. Dividindo tudo por 6, corta o 6. 180 dividido por 6, professor, é 30. Meu Deus, rapaz, é fácil demais. Eita! E agora? E agora você vai dizer quem é o primeiro ângulo, quem é o segundo ângulo e quem é o terceiro ângulo. Ó, o primeiro ângulo é 3x menos 40. Então, vai ficar 3 vezes 30 menos 40. 3 vezes 30 dá 90. E 90 menos 40, 50. Perfeito. Esse é o primeiro ângulo. O segundo ângulo é 2x mais 30. Então, vai ficar 2 vezes 30 mais 30. 2 vezes 30, 60 mais 30,
90, muito bem. E x mais 10. X mais 10 é 30 mais 10. Então, 30 mais 10, 40. Pessoal, qual desses aí é o maior? O maior é 90, professor. Então, alternativa letra D. Depois de responder uma questão tão besta como essa, só resta ir para a sétima. Vamos lá para a sétima. Essa daí envolve triângulo e envolve quadrilátero, viu, pessoal? Porque nós dois assuntos são triângulos e quadriláteros, ok? Então, na figura abaixo, AM é igual a MD. Ó, nos paralelogramos, as diagonais se encostam ao meio. CM é igual a MB, ok? Então, consequentemente, é um paralelogramo. E aí pode ser paralelogramo, retângulo, quadrado, losango, pode ser qualquer um, certo? Então, vamos lá. Assinale a medida de alfa e de beta, respectivamente. Olha só. Propriedade exclusiva dos paralelogramos. Os ângulos opostos são congruentes, certo? E ele quer saber primeiro o alfa. Esse alfa, ele está dentro ou fora desse triângulo aqui? Fora, muito bem. Então, ele é um ângulo externo. Qual a propriedade do ângulo externo? Isso, que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, ó, quem não está ao lado dele? O 30 e o 20. Então, eu posso dizer que alfa é 20 mais 30. Quanto é 20 mais 30? 50, professor. Ah, professor, eu vou marcar logo a letra. Vai não, ó. Tem dois valores aqui, ó. Tem 50 e tem 50. Então, ainda tenho que determinar o beta, né? Ora, se eu sei que o alfa é 50, então no lugar do alfa aqui eu vou botar 50. E esse beta aqui, ó, o oposto a ele é esse daqui, ó. Então, eu vou dizer que esse ângulo aqui é beta, certo? E aí eu tenho um triângulo de novo, ó, pessoal. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, beta mais alfa mais 50 é 180. Só que o alfa eu já sei, professor, que é 50. Então, no lugar do alfa eu vou botar 50. E quanto é 50 mais 50? 100, professor. Para me eliminar aí o oposto, muito bem. Então, corto 100 com 100. 180 menos 100, 80. Então, beta é 80. Ah, agora sim. Isso mesmo, letra A. Agora sim. Estamos com o valor de alfa e o valor de beta, que um é 50 e o outro é 80, letra A. Ainda faltam 3, né? Então, vamos lá. O segmento da perpendicular traçado de um vértice de um triângulo, a reta suposta do lado oposto é denominado... Olha, pessoal, eu tenho um triângulo, certo? E tem um segmento que sai do vértice, formando um ângulo de 90 graus. Como é o nome desse segmento? Isso mesmo, altura. Né? Altura. Segmento que sai do vértice e vai ao lado oposto, a reta oposta, formando um ângulo de 90 graus. Quando ele fala perpendicular, é porque está formando um ângulo de 90 graus. Então, isso é altura, pessoal. Então, letra D, desse jeito, pessoal. É questão besta. O que é a mediana? Mediana é o segmento que sai do vértice e divide o lado ao meio. O que é mediatriz? Mediatriz é que divide ao lado ao meio. Ela não é obrigada a sair do vértice. Ela não é obrigada a sair do vértice, viu? Então, fazer diferença entre a mediana e a mediatriz. Na mediana, eu saio do vértice e vou até a metade do lado oposto. Na mediatriz, eu só corto o lado ao meio. Bissetriz. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Ok? Bacana? E a altura é esse segmento que sai do vértice, formando um ângulo de 90 graus ao oposto. Olha, vamos já para a nona. Meu Deus! Dada a figura sobre as sentenças, ele faz 3 afirmações. Vamos analisar logo a figura,
que aí depois de analisar as figuras, a gente vai comparar essa relação. Olha aqui, pessoal. Esse ângulo aqui é de 60, esse ângulo é de 60. Se eu somar 60 mais 60, dá 120. Consequentemente, esse ângulo aqui, ó, ele é também de 60, né? Porque a soma dos três tem que dar 180, pessoal. Então, ó, esse ângulo aí com certeza é 60. Porque ele, 60 mais 60 é 120, mais 60 é 180. Perfeito. Olha só, esse ângulo aqui é de 90. Significa que a soma desses dois é 90, porque 90 mais 90 dá 180. Se esse daqui é a metade, 45, então significa que esse ângulo aqui vai ser o quê? Perfeito, 45. Porque 45 mais 45 dá 90, e 90 mais 90, 180. Bacana? Beleza, né? Nenhum problema aí, né? Olha só, pessoal. Isso daqui é um ângulo de 90 graus. Se esse lado é 45, o outro lado vai ser quanto? Perfeito, 45. Porque isso daqui ele está dizendo que é uma bissetriz. Está dividindo o ângulo ao meio. 45 para um lado e 45 para o outro. Certo? Ora, quanto é esse ângulo aqui? Eu sei que a soma dos três tem que dar 180, já que aqui é um ângulo raso, né? Então, 60 mais 45, 105. 105 para 180 está faltando quanto? 75, muito bem. Então, ó, 180 menos 105 dá 75. Então, esse ângulo aí é de 75 graus. Outra coisa, né? Veja que eu só estou determinando os ângulos. 75 mais 45, isso aí mesmo, ó, 120. Né? Então, 120 para 180, aqui é 60, né? Então, ó, beta ali, ó, vou chamar de beta, mas 75 mais 45 dá 180. Soma dos três. 120, o oposto, então, beta vai ser igual a 60. Então, aquele ângulo é de 60. Pronto, pessoal. Só em determinar esses ângulos aí, você consegue agora classificar e dar a sentença verdadeira. Então, a primeira sentença ele diz que o triângulo CDE, esse triângulo aqui, é isósceles. Eu posso dizer que esse triângulo é isósceles? Com certeza. Se eu tenho dois ângulos iguais, significa que esse lado é igual a esse. Então, propriedade do triângulo isósceles diz justamente isso, que os ângulos da base são congruentes. Então, se um ângulo aqui é 45 e 45, então eu posso dizer que esse triângulo é isósceles com toda a convicção. Segunda afirmação, então a primeira é verdadeira, viu? Segunda afirmação, o triângulo ABE é equilátero. ABE. Todo triângulo equilátero, ele é equiângulo. Isso quer dizer o quê? Que a soma, que os ângulos, cada ângulo do triângulo é igual. Certo? Então, 60, 60 e 60. Os três ângulos são iguais? São. Então, consequentemente, eu posso afirmar que o triângulo ABE é equilátero. Por quê? Porque os ângulos são iguais. Logo, os lados são iguais. Perfeito? E a terceira, AE é bissetriz do ângulo A. Ora, quanto é esse lado aqui? Não é 60? E esse outro lado não é 60? Está dividindo o ângulo ao meio. Consequentemente, é bissetriz. Eu poderia dizer que DE, né, DE também é uma bissetriz. Seria uma outra afirmação verdadeira. Então, tanto a 1, quanto a 2, quanto a 3 são verdadeiras. As três são verdadeiras. Letra D. Desse jeito, só falta uma, professor. Vamos lá. 10ª e última questão. Pessoal, lá na revisão de vocês, eu troquei essa questão, que era para construir lá um triângulo, eu troquei por essa. Por quê? Porque no nosso aplicativo, as questões são de múltipla escolha. Então, não tinha lógica eu botar para vocês desenhar, certo? Então, eu troquei aquela questão lá do desenho
para essa de múltipla escolha, que é uma propriedade sobre quadriláteros. Vocês são craques. Olha só, sobre as propriedades dos quadriláteros, assinale as opções corretas. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 180? Nunca, jamais foi, professor. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Olha, lembra da fórmula? Soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. O quadrilátero tem quantos lados? 4, professor. Então, 4 menos 2 é 2, professor. 2 vezes 180, 360. Então, a letra A é falsa. Letra B. Letra B. Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes. Ora, pessoal, paralelogramo, lembre que tem uma parte assim achatada, né? Então, existe uma diagonal chamada de diagonal maior e outra diagonal menor. Só vai ser congruente se for um retângulo. Se for um retângulo ou se for um quadrado. No caso do paralelogramo e no caso do losango, eles são paralelogramos, mas as diagonais não são congruentes. Então, como tem casos, exceções, então essa letra B também é falsa. A letra D. A letra D diz que em um quadrado as diagonais são perpendiculares e não congruentes. Eita! Ó, são perpendiculares? São, pessoal. Elas formam ângulos de 90 graus. Elas são perpendiculares. E esse lado aí é igual a esse. Consequentemente, o outro é igual a esse. E essas diagonais, elas têm o mesmo tamanho, certo? Então, só elas têm o mesmo tamanho no quadrado e no retângulo. Então, como ele está dizendo que elas são perpendiculares, mas está dizendo o não ali, aquele não é que está bagunçando. Então, a letra D é falsa só por causa desse não. Elas são perpendiculares e congruentes, viu? Então, letra D é falsa. Letra E. A letra E, em um quadrado, todos os lados são iguais e todos os ângulos podem ser retos ou não. Pessoal, os ângulos de um quadrado, eles só podem ser retos. Eles não podem ser diferentes de 90 graus, porque senão ele não poderia ser chamado de retângulo, né? Então, nesse caso aí, a letra I está errado só por causa desse não aí, viu? Então, os ângulos são retos, sim. Todos os lados são iguais, são, e todos os ângulos são retos. Ah, professor, você pulou a letra... Ah, professor, você pulou a letra C. É verdade, ó. Eita, meu Deus. Vamos lá, voltar de novo, né? Então, em um paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congruentes. São paralelos? São, é por isso que ele é chamado de paralelogramo, né? E são congruentes, que são claramente, esse lado é igual àquele e esse é igual a esse. Então, essa letra C é a correta, pessoal. De corrigido a nossa atividade, só resta agora você responder, tirar aquela nota máxima, né? Porque eu sei que vocês vão conseguir tirar aí nota máxima, né, pessoal? Então, forte abraço e valeu!